Atividade de fixação de português. Vamos à correção. O que são advérbios? Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Perfeito. 2. Como os advérbios são classificados? Eles são classificados em grau, comparativo e superlativo e podem ser divididos em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Certo. O que é locução adverbial e como é formada? Alguém fez essa? Então, pessoal, a locução, como eu estava falando para vocês na aula de ontem, a palavra locução significa o quê? A junção, a união, tá? Então, o que é uma locução adverbial? É a união de duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, tá? E como que ela é formada? Nossa segunda pergunta aí, tá? Ela costuma ser formada, pessoal, por um advérbio, tá? Eu posso ter também preposição, tá? Então, depende aí desse conjunto que eu faço, dessas palavras aí. Então, a formação delas são duas palavras que se juntam aí tendo a função de advérbio, tá? Dúvidas com relação a essa pergunta? Não. Então, número 4. Os advérbios se flexionam em... Quais são as flexões do advérbio? Essa você respondeu, Leandra, na número 2. Comparativo e superlativo. Exatamente, tá? Embora ele faça parte aí das classes de palavra invariáveis, como eu falei para vocês, ele sofre aí uma flexão de grau, tá? No grau do advérbio. Pode ser comparativo ou superlativo. Escreva os advérbios de modo. Bem, mal, assim, aderente, melhor, pior, depresa, devagar, assinte, debalde e grande parte das palavras que terminam em mente, curiosidade, cuidadosamente, calmamente, tristemente, entre outros. Correto. 6. Escreva os advérbios de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, quanto, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada e tudo. Essa palavrinha aí que você falou, a quarta, de trás para frente, é a assaz, tá? Então, prosseguindo aí. 7. Advérbio de lugar. Aí, aqui, Acolá. lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, atrás, detrás, atrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, aonde, longe e perto. Certo. Advérbio de tempo. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, entrementes, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, antigamente.
sucessivamente e constantemente. Certo. Agora, pessoal, advérbio de negação. Não, nem, tampouco, nunca, jamais. Afirmação. Sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo, efetivamente. Correto. E advérbios de dúvida, quais são? Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quizá, será, talvez, casualmente. Correto. Essa palavrinha que você falou aí é quiçá, tá? Vamos lá, 12. Sobre a flexão do advérbio, como são considerados? Os advérbios são considerados palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de número singular e plural, e gênero masculino e feminino. Exatamente. Porém, né, que é a parte que nos interessa aí, eles sofrem a flexão no grau. O que ele está falando aqui? O advérbio, embora ele seja uma classe de palavra invariável, ele sofre uma flexão de grau, tá? Então, é bom a gente prestar atenção nessa questão aí, nessa observação. 13. Escreva sobre o grau comparativo do advérbio. No grau comparativo, o advérbio pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade ou superioridade. Correto, né? A igualdade, como a gente viu lá nos adjetivos, né? Oi, professora Estela. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode demorar para na sua aula, tá? Tá, sem problema. Depois você assiste a outra aula, tá? Tá ok. Então vamos lá, prosseguindo aqui. Como a gente aprendeu lá na flexão do grau, né? Do adjetivo, depois a gente viu lá outras flexões, né? Do grau do substantivo. Então a gente tem lá o de igualdade, que normalmente são formados pelas palavras, né? Tão, mais o advérbio, né? E quanto. É tão bom quanto nananã, o de inferioridade, né? Eu já coloco lá o menos, que também, de uma certa forma, observem lá, que são todos advérbios, né? Eu tenho lá o advérbio menos, ele é menos feio do que ela, né? Do que a pessoa, outra pessoa. E o de inferioridade, pessoal, a gente tem lá, ele pode ser analítico, né? E sintético, tá? Escreva sobre o grau superlativo do advérbio. No grau superlativo, o advérbio pode ser analítico, quando acompanhado de outro advérbio, por exemplo, Isabel fala muito baixo, ou sintético, quando é formado por sufixos, por exemplo, Isabel fala baixíssimo. Exatamente, perfeito, tá? Módulo 20. O que é preposição? Número 15 do módulo 20. Preposição é a palavra que liga dois termos de uma oração, estabelecendo relações entre eles. E termos aí a gente subentende por palavras, tá? Correto. 16. Quais tipos de preposição existe? Alguém achou essa? Vocês sabem? Pessoal, nós vimos lá que nós temos lá
dois tipos de preposição, por combinação e outra por contração, tá? Então, a resposta do número 16 é essa, tá? Os tipos existentes são contração e combinação, que é justamente a pergunta da questão a seguir. O que é combinação? Não, Combinação 17. é a união da preposição. Vai, pode falar. Combinação. É para falar. Combinação é a união da preposição com outras palavras sem perdas de fonemas. Correto. Exemplo aí de combinação. Você tem algum? Seria lá o ao, né? Eu tenho a preposição Combinação da preposição a com artigo definido. o, exatamente. Definido. A mais o, s, ao. Isso, correto. Agora a gente vai falar o quê? Sobre a contração, né? O que é a preposição por contração? O que é? Contração é a ligação da preposição com palavras de outras classes gramaticais, passando a constituir um só vocábulo. Na contração, a modificação na estrutura da palavra, perda de elemento. Correto, perfeito. Cita aí para mim alguns exemplos da preposição por contração. Contração da preposição a com o pronome demonstrativo a. Aí temos lá o a craseado. Igual a hoje. Isso. Por exemplo, de também, né? Preposição de mais o artigo a, da. O artigo o, do. Deste, né? Preposição de mais um pronome demonstrativo este. Então, deste, neste. Tem uma que também Daquilo. contração da preposição a com o advérbio a mais onde igual a onde. Isso, aonde, né? Seria lá por exemplo, se a gente utiliza em vez de onde, aonde, né? Que a gente tem lá aquela questão do movimento. Se eu uso só o onde, eu uso o que? A preposição de mais onde, donde, daquele, daquela, né? Preposição de. A gente tem muitos exemplos aí de contração, né? Muito mais exemplos de contração da preposição do que de combinação, né? Então vamos lá, prosseguindo aí. 19. Cite exemplos de contração coloquial da preposição. Contração coloquial da preposição para com o artigo definido ou pronome para mais o. Pros. Isso para aí. mais a preposição as. Pras. Isso aí. A gente tem essas formas aí que se utiliza muito, né? A gente, quando vai escrevendo, né, no WhatsApp, você vai lá, vou fazer isso aqui pros não sei quem, né? Usa-se muito, mas lá uma observação que a gente não deve utilizar em redações esse tipo de preposição. 20. Quais relações as preposições podem estabelecer? Dê exemplos. Alguém fez? Professora, pode repetir a pergunta? Sim. 20. Quais relações as preposições podem estabelecer? A preposição pode estabelecer os mais variados tipos de relações, de lugar, de companhia, de pose, de meio, de fim, de causa, de oposição, de recurso, de matéria e de assunto. Exatamente, tá?
oposição, conteúdo, preço, origem, distância, limite. Há várias relações aí que a gente pode estabelecer com as preposições, tá? 21. O que é locução prepositiva? Alguém sabe? Essa eu não respondi. Então, vamos lá, novamente. O que é uma locução? Hein? Vocês sabem o que é uma locução? Essa tem no livro de vocês, pessoal. Então, voltando lá, a nossa teoria. Locução é quando eu tenho duas ou mais palavras, a união de duas ou mais palavras que funcionam como sentido de uma, como aqui eu tenho uma locução prepositiva, eu tenho a união de duas ou mais palavras que funcionam como uma preposição. Ou seja, eu tenho duas palavras que estão trabalhando ali no texto, o sentido delas é de uma preposição, ela está ligando aí termos de uma oração, tá? Módulo 21, número 22. O que é interjeição? Interjeições são estruturas linguísticas simples que não possuem função sintática e podem ser compreendidas isoladamente. São invariáveis e são formadas principalmente por sons vocálicos e palavras soltas. Isso aí, correto. Ou seja, eu posso colocar uma interjeição ali num texto ou não. A interjeição, como a gente viu lá atrás, acho que no livro 2 que a gente falou de HQ, eu tenho lá o uso de interjeição, né? Quando o quadrinho, você faz a figura do quadrinho bater no pé, aí você coloca lá, ai, né? A interjeição não precisa estar dentro do balão de fala, por quê? Porque ela não tem função sintática, não faz parte de realmente uma fala. Você entende ela, mas ela não faz parte da fala, não tem ali função sintática, não está presa a um texto e ao sentido dele, né? E a gente viu, né, a interjeição e as onomatopeias, né, que são reproduções de sons, né, toque-toque, nhaque, né, que é a porta rangendo, né, enfim, a gente estudou isso aqui lá em HQ. Qual é o uso da interjeição? Número 23. Através de interjeições é possível descobrir emoções, estados de espírito, etc. São utilizadas maioritariamente em frases exclamativas e apelativas. Exato. Né? E a gente tem lá, novamente, né, a relação e sentidos que ela representa lá no texto ou fora do texto. Né? Ela pode representar alegria, desejo, espanto, saudação, medo. Né? A gente tem os vários significados aí da interjeição. 25. O que são locuções interjetivas? Uma locução interjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que atua como uma interjeição. Certo, pessoal. Então, só que tentando finalizar nessa questão da locução, né? Ontem lá na aula, na revisão, eu falei o que para vocês. Gente, primeiro, o que é uma locução? É a união de duas ou mais palavras. E depois, como vocês viram aqui, eu tenho vários tipos de locuções. Adjetivas, interjetivas, prepositivas. Eu tenho também a locução verbal, ou seja, toda vez que eu tiver a palavra ali locução, significa o quê? Que eu tenho duas ou mais palavras funcionando como o quê? Como no nosso caso aqui da pergunta, como uma interjeição. Se fosse uma locução adverbial,
são duas ou mais palavras funcionando como advérbio. Aí eu tenho uma locução adjetiva, duas ou mais palavras funcionando como adjetivo, duas ou mais palavras funcionando como verbo, tá? Então, a locução é isso. Mais abaixo a gente vai ver aqui a locução conjuntiva e vai ter lá o mesmo sentido, tá? Então, vamos lá, módulo 22. O que é conjunção? Conjunção é a palavra invariável que une orações ou termos de uma mesma oração, estabelecendo uma relação. Exatamente. De duas ou mais palavras que equivale a uma conjunção. Não, é só até lá. Só até aí, né? O restante aí já é uma locução, que é a nossa próxima pergunta. Então, pessoal, vamos lá. Houve dúvidas com relação à conjunção e com relação à preposição. Vocês observaram que as duas têm a mesma função, que é ligar, só que cada uma liga coisas diferentes, tá? A preposição liga palavras ou termos dentro de uma oração. A conjunção, ela liga normalmente orações, ou seja, eu estou falando de um campo maior, tá? Mais abrangente. A conjunção, ela liga orações ou termos de uma mesma função sintática dentro de uma oração, tá? Então, normalmente, as palavras são ligadas por preposições. Já a conjunção, ela faz a ligação dessas orações, ou seja, a construção já de períodos, tá? Eu vou estar ali relacionando uma oração a uma segunda oração. Essa segunda oração a uma terceira oração. Ok, pessoal? Já a preposição não, ela estaria ali dentro da construção menor, né? Uma palavra a outra para a formação de uma oração. Ok? 27. O que é a locução conjuntiva? O conjunto de duas ou mais palavras que equivale a uma conjunção chama-se locução conjuntiva. Correto. Então, como eu venho aqui falando para vocês já há algum tempo, locução é o quê? Quando eu tenho duas ou mais palavras fazendo sentido de uma. E depois eu posso ter uma locução adverbial, conjuntiva, interjetiva, adjetiva, prepositiva, né? Eu tenho vários tipos de locução. 28. Escreva as conjunções. E, nem, mais, que, se, porém, todavia, quando, contudo, entretanto, ou, ora, logo, embora, portanto, pois, conforme, porque, mal, caso, etc. E muitas outras. Pessoal, como lá no livro estabelece pra gente, o módulo 22, ele trabalha conjunções básicas, tá? É só uma noção básica aqui do que é conjunção. Dentro desse grupo aqui, do número 28, tá? Essas conjunções, aqui eu tenho as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas que vocês vão estudar no próximo ano, tá? Então, mais à frente vocês vão ver que há diferença aí em conjunções coordenadas e subordinadas. Só passando essa informação extra para vocês. 29. Escreva as locuções conjuntivas. Visto que, ainda que, já que, logo que, à medida que, desde que, assim que, contando que, antes que, sempre que, depois que, etc. Exatamente, correto. Então, vocês observaram aí as locuções conjuntivas. Eu tenho lá duas palavras, visto e o pronome relativo, que, e eu junto elas, as duas estão funcionando aí como uma locução conjuntiva, né? Vocês veem aí que o meu pronome relativo, que nós não estudamos esse nome, que a abrangência dele é muito grande, né? Ele funciona também
como uma locução. Ele, mais outras palavras, né? A junção aí com outras palavras formam locuções conjuntivas. O que são orações coordenadas? Orações coordenadas são quando numa frase complexa ambas as orações têm sentido próprio e independente. Correto. Como eu expliquei para vocês, quando eu consigo dividir, eu tenho lá duas orações, né? Ou seja, eu tenho um período. E aí eu consigo separar essas duas orações. Quando uma não depende da outra para eu compreender, elas são o quê? Coordenadas, né? Se eu tiver lá, comprei, fui ao shopping, eu tenho uma oração. E depois eu tenho lá, e comprei sandálias. Esse e é uma conjunção que a gente viu aqui na número 28, né? E é conjunção, eu estou ligando termos, e é conjunção coordenada, então conjunções coordenadas ligam orações coordenadas. Então, se eu falo fui ao shopping, eu consigo separar. Se eu parar por aí, você entende. Se eu falo comprei sandálias, você também consegue entender perfeitamente. A minha segunda oração não depende da primeira. Claro, se eu juntá-las, fica melhor, né? Fui ao shopping e, olha aí meu conectivo, comprei sandálias, tá? Então, isso que são orações coordenadas, quando eu tenho duas orações e elas conseguem ter um sentido totalmente independente do outro. Uma não depende da outra, elas têm sentido próprio. 23. O que é frase? Melhor, gente, módulo 23, número 31. O que é frase? Frase é todo o enunciado linguístico que termina com uma pausa pontuada. Correto. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado tem sentido completo. Exatamente. Então, o que a gente vê aqui? A frase é toda forma de comunicação que tem sentido completo, né? Essa frase, como a gente viu lá atrás, né? Pode ser uma frase nominal que não tem verbo, ou pode ser uma frase verbal que tem o verbo. 32. Escreva a relação da frase com a pontuação. Alguém fez essa? As frases são marcadas por entonação, que na escrita ocorrem com o recurso dos sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos. Exatamente, perfeito, né? Como eu falei para vocês, a frase e a pontuação estão diretamente ligadas, né? É através da pontuação que eu consigo fazer que o meu leitor ele compreenda se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é uma afirmativa, se é uma frase negativa, se é uma frase declamativa, né? Que a gente viu lá atrás em tipos de frases, tá, pessoal? 33. O que é oração? Professora, eu, Ana Luísa, vou ter que sair da aula que eu vou no mercado com meu avô, porque ele vai no mercado, ele compra as coisas tudo errado, só não compra nada. Tá bom, vai lá. A gente já tá no finalzinho também. Tchau, professora. Tchau. Tá bom. Tchau. 33. O que é uma oração? A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. As orações podem ou não ter sentido completo. Correto, pessoal. Então, como eu falei para vocês lá atrás, quando a gente estava explicando sobre a oração ela depende de um verbo. Você precisa de um verbo ali para ter a formação de uma oração, tá? E aí, como nós falamos, né, essa questão aqui do sentido completo seria o que? A gente já entra no nosso próximo assunto, que é o período. Eu posso ter uma oração que ela não tem o sentido completo, porque ela precisa ser complementada, tá?
E aí, a partir do momento que eu complemento essa ideia, eu vou lá e tenho um período, tá? É por isso que a oração ela pode ou não ter um sentido completo. 34, o que é período? Professora, pode repetir a pergunta? Módulo 24, número 34. O que é período? O período pode ser caracterizado. Pode falar. O período pode ser caracterizado pela presença de uma ou de mais orações, por isso pode ser simples ou composto. Exatamente. E aí você já respondeu a 35, né? Que vem perguntando como que podem ser esses períodos, simples ou composto, correto? 36. Como caracteriza o período simples? O período simples apresenta apenas uma oração, a qual é chamada de oração absoluta. Exatamente. É quando eu tenho uma oração, tá? No período simples, eu tenho lá um sentido completo. Eu consigo ter a ideia completa tendo somente um verbo, ou seja, eu tenho uma oração absoluta que se caracteriza por período simples. 37. O que é período composto? Período composto apresenta duas ou mais orações. Certo, perfeito. E aí, eu apresento duas ou mais orações num período composto porque a minha ideia só com período ela não é completa e eu preciso completar essa ideia formando aí um período composto. Pessoal, Professora, tem uma frase aqui embaixo, não sei se complementa a resposta, mas aqui, o número de orações depende do número de verbos presentes no enunciado. isso daí estaria aí relacionado ao período, né? A quantidade de verbos é que vai me apresentar quantas orações eu tenho e se é um período ou não, tá bom? Que seria aí esse trecho que você leu. Alguma dúvida, pessoal? Não. Ok, então. Então, vou fazer a chamada para nós finalizarmos a nossa aula de hoje e vocês fazerem aí as provas de vocês se ainda não concluíram, tá? As de português e de redação. Pessoal, desde já me despeço de vocês. Boa semana. Na quarta-feira a gente se encontra novamente, ok? Então, até lá. Leandra. Leandra, tá me ouvindo? E a mim também, não é ela. Não é nossa Pessoal, internet Professora. Não, não é nossa pessoal, internet. Pra mim tá conectando o vídeo e não tá escutando. Agora voltou. vão lá, galera. Foi a minha internet que caiu aqui rapidinho, mas voltamos. Vão lá a chamada pra gente finalizar. Leandra. Presente. Tchau, tchau, Leandra. Boas provas. Júlia. Ana Beatriz. Isabelle. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Professora, você já chamou meu nome? Porque eu tava falando com minha mãe. Já, ela tinha falado. Isabelle? Ah, tá. É porque eu tava falando com minha mãe. Ah, tá. Professora Isabelle presente. Ok. Eu tava falando com minha mãe, não te escutei. Ok. Tchau, tchau, então. Até a próxima. Tchau, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Ana Beatriz. Renata. Caiu de novo a internet. Vocês estão ouvindo, pessoal? De novo.
Pessoal? Renata Ferreira presente, professora. Ok. Renata Ferreira presente. Ok. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, prof. Beijos. Tchau, Até a tchau. próxima. Yasmin? Presente. Tchau, tchau. Ana Beatriz? Presente. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Natan? Presente. Tchau, tchau. João Lucas? Presente. Tchau, professora. Tchau, até semana que vem. João Levi? Guilherme Martins? Tchau, tchau, João. Presente. Tchau, tchau, até a próxima. Presente. Ok. Tchau, professora. Tchau, até a próxima.